feliz e hoje a gente conversa de algo que a gente faz questão de colocar aqui no primeiro programa, de abrir o ano com este tema, que é o excesso de estresse, que é a síndrome de burnout, que a gente sabe que o Brasil é o segundo país aí no ranking quando a gente fala de burnout, doutor. Antes da gente entrar nessa conversa, eu queria só definir aqui para você e para quem estiver nos assistindo, o que é burnout. Burnout, essa síndrome recém-definida, essa palavra em inglês, ela significa gasto, esgotado, no sentido de alguma coisa que queimou até o fim. Então, uma pessoa que tem síndrome de burnout seria alguma coisa como um palito de fósforo que queimou inteiro. Já não tem mais nada para queimar. Quando é que isso acontece? Qual que é a relação de burnout com o trabalho? Então, eu vou contar uma historinha aqui, em 1 minuto, só para a gente entender e se identificar com essa questão. Uma pessoa tem o seu trabalho, tem a sua vida, tem a sua família, ela tem sonhos, ela tem aspirações e ela vai fazendo no dia a dia dela as coisas que ela tem que fazer. Ela trabalha, ela estuda, ela cuida dos seus afazeres, cuida dos filhos, cuida da família, enfim, todo dia a gente vai fazendo as coisas que a gente tem que fazer. O burnout acontece quando essa pessoa trabalha em excesso. Mas quando eu falo trabalho, eu não estou falando só do labor, eu não estou falando da empresa, eu não estou falando da firma, eu não estou falando do emprego, necessariamente. Porque existem várias formas de trabalho. Exatamente. Não é? Tem muita gente que está em burnout e é desempregada. Tem muita gente que trabalha somente em casa, tem muita gente que tem um enorme trabalho em casa com a família e está esgotado, está em burnout. Então o burnout ele não tem necessariamente uma relação com o emprego. Ele tem uma relação com excesso de trabalho, que não é exatamente a mesma coisa. Perfeito. Você trabalha tanto e esquece do autocuidado que você se gasta. É isso que acontece. Como é que a gente percebe os sinais de burnout? Você começa a ter um cansaço que não é recuperado com os períodos normais de descanso. Dormir 7 ou 8 horas por noite já não é mais suficiente. Nem mesmo o descanso do final de semana é o suficiente para recarregar as baterias. Pessoas que sofrem de burnout frequentemente têm o que antigamente a gente chamava de depressão do fantástico. Programa que passa na outra emissora, não sei se eu posso falar aqui. Pode, fica à vontade. A TV Cultura é uma TV amiga de todos, isso que é bom. Quando começava a musiquinha do Fantástico, a pessoa se dava conta de que era domingo à noite e no outro dia ela tinha que voltar para o trabalho. Tem gente que não é feliz com o seu trabalho, não é a mesma coisa que burnout. E tem gente que é feliz com o trabalho e aqui a coisa começa a ficar estranha. A pessoa é feliz no que faz, gosta do que faz no dia a dia, mas começa a ficar de banda. Qual é a palavra que eu estou buscando, Elan? Estressada, agoniada, angustiada. Ela começa a ter aversão à ideia de ir para um lugar que antes ela gostava de ir. Ela começa a ter aversão a fazer as coisas que antes ela gostava de fazer. Ela começa a sentir uma certa agonia e desgosto até por um trabalho que antes era legal, por um trabalho que antes ela gostava de fazer. Então a pessoa começa a perder o gosto, o brilho, a cor de fazer as coisas que antes faziam sentido.